Agradecer aos irmãos por toda a receptividade e hospitalidade do dia de hoje, dizer que foi uma delícia passar o dia com vocês aqui, tá bom? Agradecer também às irmãs que prepararam o almoço, tudo que foi preparado para nós aqui, e assim servimos uns aos outros, amém? E Deus abençoe os irmãos, tá bom? Eu falei que eu deixaria para a noite algumas coisas, né, que eu queria falar de manhã. Trago um abraço dos irmãos lá de Casa Verde para cada um de vocês, tá bom? E tendo oportunidade, estejam conosco também. Vai ser um prazer ter vocês lá conosco, né? Alguns têm um pouco mais de facilidade para isso, outros talvez seria a primeira vez, mas tendo uma oportunidade, aproveitem também, tá bom? Assim como para nós foi muito gostoso estar com vocês no dia de hoje. Mas o dia não acabou. E nós ainda temos o que fazer e como aproveitar o dia de hoje. Eu vou convidar vocês para abrirem comigo suas Bíblias em Romanos, capítulo 1. E nós vamos falar um pouco agora à noite sobre o convite de Deus. Talvez convite nem seja a palavra certa, seja a ordem de Deus, para que você seja um verdadeiro adorador. Eu poderia perguntar para vocês, antes de falar do título, qual é o propósito de nós estarmos reunidos aqui nessa noite? E talvez algumas respostas poderiam ser dadas e seriam boas respostas. Elas seriam bíblicas. Nós estamos aqui para anunciar o Evangelho, nós estamos aqui para que outras pessoas possam ouvir a pregação. Mas, irmãos, se me permitem dizer, talvez a melhor resposta que nós possamos dar é: nós estamos aqui para adorar a Deus. Esse é o propósito de um culto, adorar a Deus. Mas sim, nós queremos também ajudar outras pessoas, conduzi-las, se assim podemos dizer, ser instrumentos de Deus para que outras pessoas, talvez aquelas que nos ouçam, aquelas que ainda vão nos ouvir, entendam que elas foram criadas por Deus para serem adoradores. Todos nós. E existe um problema grave na vida do homem, que foi introduzido pela presença do pecado. Nós somos adoradores, mas o pecado faz com que nós adoremos o alvo errado. Nós nos coloquemos a adorar aquilo que não deveria ser adorado. E nós deixemos de adorar ao único que é digno de adoração, ao nosso Deus. Romanos 1, versos 21 a 23, só para a gente ter o ponto de largada aqui nesse pensamento, mostra a necessidade do ser humano de adorar. E talvez algumas pessoas nem pensem nisso. Nós temos amigos e pessoas que convivem com a gente que nem pensam no fato de que elas têm uma necessidade que está nelas. Então, cada um de vocês tem a necessidade de adorar. A questão é quem? E Romanos 1 vai nos lembrar de que se nós não adorarmos a Deus, nós vamos adorar aquilo que não é Deus. E nós passamos a ter um grave problema na nossa vida. Verso 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Vamos parar aqui e vamos orar. Nosso Deus, amado Pai, mais uma vez, Senhor, nos conduz nessa meditação para que Teu nome seja exaltado, para que cada um de nós seja convencido daquilo que precisamos ser convencidos. Abençoa todos aqueles que nos ouvem. Abençoa para que Teu povo seja edificado e para que o Teu nome, Pai, nesse culto seja glorificado e adorado. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Esse texto aqui, se a gente tem um olhar raso nele, parece remeter a séculos atrás, aquela coisa assim de cultos pagãos, né? O paganismo que tinha lá em Roma, e as pessoas, talvez você possa pensar no Antigo Egito, e aquelas estátuas de animais que serviam como alvo de adoração. Mas
esses versos trazem um conceito muito atual. Irmãos, nós temos que tomar cuidado até mesmo dentro do nosso lar com os nossos pequenos, porque nós temos que lembrar que cada ser humano é um adorador. E se nós não os conduzirmos a adorarem a Deus, eles vão aprender a adorar outra coisa. E se essa imagem que Paulo descreve aqui remete ao mundo pagão antigo, e nós olhamos para os nossos lados e não vemos muito disso, fala assim, mas meus filhos não vão crescer e adorarem uma ave ou alguma coisa assim. Não faltam objetos que são propostos por Satanás e pela sociedade para serem o alvo da adoração. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Nosso próprio ego. Nosso próprio ego pode ser um alvo de adoração. As pessoas, elas estão sendo muitas vezes ensinadas a terem a autoestima lá em cima. E, aliás, nota como os valores da sociedade são diferentes dos valores de Deus, porque o que Deus ensina é que a nossa autoestima deveria estar lá embaixo, tá bom? E não quero entrar aqui em pontos filosofais, eu quero dizer só o seguinte, que nós somos ensinados por Deus a nos humilharmos e não nos exaltarmos. E isso diz respeito a, muitas vezes, esvaziar a nós mesmos, porque nós não somos objeto de adoração. Nem eu, nem vocês, nem nossos filhos. E algumas vezes nós podemos ensiná-los de uma maneira errada que eles deveriam ter tudo o que desejam. E deveriam, inclusive, ser reverenciados. E nós não devemos ser reverenciados. O primeiro dos impostores da adoração foi Satanás. O primeiro dos impostores, quando a gente não vai ler lá em Isaías, existe algo mencionado a respeito dele, diz, eras perfeito até que se achou iniquidade em ti. O desejo de ser alvo de adoração. Em 2 Tessalonicenses, aqui sim, a gente vai dar um pulinho lá. No capítulo 2, não é o meu tema, mas a Bíblia fala de uma profecia que nós, entre varões, estávamos estudando sobre como interpretar profecias, né, com o pastor Valdir. E no capítulo 2, tem uma profecia aqui. Fala sobre a vinda de Cristo e a manifestação do anticristo. E eu quero só chamar a atenção para vocês, porque no verso 4 tem uma descrição do anticristo. E diz assim, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Olha que interessante, a Bíblia deixa claro que só Deus pode ser adorado. E que muitas coisas, e dentre elas o próprio anticristo, vai se levantar para se colocar como alvo de adoração. Porque diz de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E aqui a gente não vai falar, e eu nem tenho essa condição de falar, ou tampouco deveria especular, o como isso vai se dar. Mas o que a Bíblia diz para a gente é que vai existir um homem que vai querer ser adorado como o próprio Deus. E a Bíblia fala que existem muitos anticristos. Muitas pessoas que de alguma maneira se colocam assim. E como eu falei, o nosso planeta e a nossa sociedade está cheia de pessoas que se levantam e elas se propõem de alguma maneira a receber adoração. Tome cuidado até mesmo com o seu uso ali, né, das redes sociais e tudo mais, porque talvez você vai começar a seguir alguém que não vai te fazer bem, vai te fazer mal. E esse alguém talvez queira ser reverenciado. E nós podemos admirar algumas pessoas por algumas qualidades. Aqui não quero, né, falar de algo, isso depois talvez fique para a igreja aqui estudar. Não estou falando que você não deveria usar redes sociais ou algo assim, mas estou dizendo cuidado, porque você pode passar a reverenciar alguém que não é digno disso. Pois bem, como homens, nós temos essa necessidade de adorar. Então, a resposta do final da nossa mensagem, aqui no começo já vai, e ela é simples. Adora a Deus, somente a Deus e mais ninguém. Mas nesse pensamento, nessa meditação, tem algumas coisas para a gente ir capturando. O quanto
nós somos capazes de perder o foco da adoração a Deus, até mesmo num culto. Até as coisas que nós fazemos num culto pode perder o foco. Nós podemos cantar preocupado com quem está ouvindo. Nós podemos pregar preocupados com o que os outros vão achar. Será que vão me achar um bom pregador hoje? E nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós podemos orar preocupados com o que as outras pessoas estão pensando a respeito da nossa oração. E quanto mais... É um pensamento que eu vou dividir com vocês aqui. Quanto mais rudimentares as coisas são, quanto mais básicas elas são, mais nós tendemos a pensar em Deus. Quanto mais a mão do homem está ali, mais a gente pensa na mão do homem também. Por isso, algumas vezes nós temos que apreciar as mensagens mais simples. Aquela que a palavra de Deus é apresentada para nós apreciarmos a palavra de Deus e não a forma como ela foi apresentada. Pensa o seguinte, quando a gente vê, eu vou pegar um exemplo que foi citado aqui, alguns minutos atrás. Quando a gente vê grandes montanhas, estava escrito aqui no meu esboço já, tá bom? Essa aqui eu não capturei aqui. Quando a gente olha as grandes montanhas, ou uma grande cachoeira, ou o mar, você tem um pouco mais de facilidade de pensar em Deus do que quando você olha uma grande cidade. Não é verdade? Para pensar um pouquinho. Quando você olha assim, aquela imensidão do mar, muitas pessoas não pensam em Deus, infelizmente, nos seus corações endurecidos. Mas como cristãos, irmãos, nós deveríamos olhar essas coisas e pensar, olha o que Deus fez. E adora a Deus. Agora, quando você vai numa grande cidade e vê aquela montoeira de prédios, você também deveria adorar a Deus. Porque é Deus quem capacita os homens para fazer aquilo. Mas a gente já tem um pouco mais de dificuldade, a gente já pensa mais no arquiteto que fez, nos homens que construíram, no tipo de arquitetura. A mesma coisa quando você vê uma pérola bruta, não que eu veja, Sim, mas eu imagino assim, aquela coisa de abrir uma ostra e encontrar uma pérola ali. Pensa, olha o que Deus fez, olha que maravilha. Agora, se você vai ali no shopping, passa na frente de uma joalheria e tem um colar de pérolas, talvez você pense no homem que juntou aquilo ali, olha que bonita aquela joia. Nós temos a necessidade, muitas vezes, de admirar e adorar alguém. E o convite dessa noite é adora a Deus e reconhece que mesmo através dos homens, é Deus quem faz as coisas. Mesmo através do uso de homens capacitados para fazerem coisas que nós podemos admirar até. E quando a gente fala de uma cidade, a gente pode admirar um homem que construiu um prédio muito bonito, mas pensa que é Deus quem capacitou aquele homem para aquilo. E adora a Deus. Em Apocalipse 22, lá no finalzinho da nossa Bíblia, a gente tem, no último capítulo, essa ordem. E eu gosto muito desse verso porque eu me vejo em João aqui. João, uma das coisas que alguém vai dizer demonstra a autenticidade das Escrituras, e a gente poderia estudar isso, são tantas as evidências da autenticidade das Escrituras. Uma delas é que os escritores não se constrangem de falar dos seus próprios erros. E João aqui, quando ele escreveu, inspirado por Deus, o Apocalipse, ele fala de uma pisada na bola que ele deu. Ele, apóstolo João. Porque quando ele, num determinado momento das visões, ele ficou tão encantado ali, que ele olhou para um anjo e o que ele fez? Ele se ajoelhou diante do anjo. E eu gosto dessa passagem porque eu acho que esse anjo, me desculpem falar assim, eu vou falar de uma maneira um pouco mais popular, ele mandou muito bem, tá bom? Assim, porque o anjo virou para ele, assim, levanta daí, o que você está fazendo? Assim, já pensou que talvez a gente possa, no futuro, conversar com esse anjo? Assim, como é que foi essa história com João lá, Mas está revelado para nós aqui. No verso 8, João fala do erro dele, ele diz, eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Irmãos, e aqui, mais uma vez, já quase falando do final da mensagem, esse é o ensino.
adora a Deus e não os instrumentos de Deus. Você pode, como João, ser tentado a admirar e a adorar um instrumento de Deus, como aquele anjo era, mas adora a Deus. O próprio Senhor Jesus estabeleceu com clareza que só Deus pode ser adorado quando Satanás o tentou. Lembra lá, quando foi tentado no deserto? Quando Satanás apresentou toda a grande cidade, falou, tudo isso é teu, que ousadia, porque ele nada mais é do que alguém que tenta tomar para si algo que não é dele. Então, tudo isso é teu, se prostrado me adorares. E Jesus diz, sai, Satanás, porque está escrito, só a Deus adorarás. Mas ele mesmo, Jesus, aceitou a adoração, que é uma das provas da divindade dele. Se a gente conecta as coisas, Jesus foi adorado. Lá em Mateus 14, só para a gente ficar com isso em mente, Mateus capítulo 14, se Jesus disse que só Deus pode ser adorado, ele mesmo aceitou a adoração, porque ele é o próprio Deus, digno de toda adoração. Mateus capítulo 14, no verso 33, depois de andar sobre as águas, depois de Pedro ir lá andar com ele, toda aquela história que a gente gosta de contar até para as crianças, e a gente se imagina andando sobre o mar, e quando tudo aquilo passou, no verso 33 diz assim, então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. O Senhor Jesus é digno de toda a adoração. E o nosso culto deve conduzir à verdadeira adoração. O culto que uma igreja bíblica faz, ele deve conduzir todos os que estão presentes ali para adorarem a Deus. Mas então, irmãos, falando um pouquinho disso, vamos para o nosso texto principal. E eu não vou ser muito demorado, mas a gente vai lá em João capítulo 4, tá bom? Porque se a gente falou aqui de coisas que eu sei que vocês já conhecem, mas sempre bom lembrarmos, só Deus é digno de adoração, nós somos adoradores por natureza. Se nós não adorarmos a Deus, vamos adorar algo mais e vai estar errado. Então você tem também um papel como cristão de ajudar outras pessoas a adorarem a Deus, conduzirem as pessoas a adorarem a Deus. E como fazemos isso? Anunciando o Evangelho. Porque alguém só pode adorar a Deus se for regenerado, se nascer de novo. Se pelo Evangelho e com o Evangelho anunciado, crer em Cristo como Salvador. E o Senhor Jesus aqui, com a mulher samaritana, ele vai nos dar uma aula, como sempre, porque o Senhor Jesus sempre nos dá aulas em tudo que ele faz, de como ajudar alguém a ser um adorador. E para aqueles que nos ouvem, para aqueles que, porventura, eu não conheça, que ainda não são verdadeiros adoradores de Deus, nota aqui como Jesus vai fazer isso. Em 4 passos. A gente vai olhar para 4 passos que Jesus vai trabalhar com aquela mulher samaritana para ajudá-la a entender que ela deveria adorar a Deus em espírito e em verdade. Primeiro, verso 6. Eu vou pular alguns versos aqui, mas se alguém não conhece essa história, vou dar uma recomendação. Leia o capítulo 4 de João inteirinho depois, tá bom? Leia ele do verso 1 ao verso 54. Mas eu vou pegar a partir do verso 6, onde nós lemos assim. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. A hora sexta, como é que o judeu conta tempo mesmo? Vai dar meio-dia, tá bom? Aquela hora que bate uma fome, que o sol está a pino. Imagina isso lá numa região mais desértica, né? A gente falou do calor hoje aqui. Isso aqui tá tranquilo, irmãos. Assim, é um luxo. Imagina você meio-dia lá num calor desértico. Então eles pararam ali perto de um poço. A gente vai ver isso. Verso 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber.
porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Vamos parar aqui um pouquinho. A primeira postura, ou o primeiro ensino de Jesus, para que nós ajudemos outras pessoas a serem adoradores. Fale com as pessoas. Parece simples, né? Mas algumas vezes nós não fazemos as coisas mais simples. Fale com as pessoas quando você tiver oportunidade. Interaja com elas. Nós poderíamos dizer que aqui é copiar o nosso mestre somente na educação dele. O contexto aqui é importante, talvez nem todos conheçam, mas a Bíblia mesmo vai explicar aqui o contexto. No verso 9, entre parênteses, porque judeus não se comunicam com samaritanos. Eles não falavam, eles tinham ali um duro preconceito contra os samaritanos, os judeus, e não falavam. Pois bem, o primeiro ponto aqui para nós, se queremos ajudar outras pessoas a serem verdadeiros adoradores de Deus, nós precisamos falar com as pessoas, sejam elas quem forem. Precisamos nos comunicar, nos relacionar. E Jesus estava aqui fazendo algo que os seus discípulos aprenderiam. E depois, Pedro, lá em Atos 10, teria ainda alguma dificuldade com isso. É o fato de que os judeus, eles não gostavam de falar com algumas pessoas. Irmãos, os cristãos não são chamados a não gostarem de falar com algumas pessoas. E algumas vezes nós precisamos trabalhar isso no nosso próprio coração. Porque é verdade dizer que o pecado dos homens nos ofende quando nós entendemos a santidade de Deus e o fato de que nós queremos estar com Deus e separados do pecado. Mas isso não impede, como o próprio Senhor Jesus vai nos mostrar aqui nessa aula de evangelismo, não nos impede de falar com as pessoas. E algumas vezes nós estamos, eu digo isso aos irmãos em Casa Verde, nós estamos preocupados em encontrar pessoas que nós não conhecemos, mas nós deixamos de falar com aquelas que nós conhecemos. E nota, tua primeira obrigação de evangelismo é com as pessoas que você conhece. Esse é o primeiro passo. Você já conhece, mas aqui, essa mulher cruzou o caminho de Jesus, não à toa, porque Deus tem um plano soberano nessas coisas, para que ela ouvisse algo que ela precisava ouvir. Versos 9 a 11. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ela ficou chocada com isso. E nota, você talvez tenha a oportunidade de ser um instrumento de Deus para chocar as pessoas com o simples fato de que você fala com elas. Você fala com elas educadamente para depois apresentar o plano de salvação de Deus para elas. Ela ficou chocada aqui. E Jesus, então, vai começar a pregar o evangelho para ela e diz assim no verso 10. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Se num primeiro passo Jesus aqui vai nos ensinar que nós precisamos falar com as pessoas, porque algumas vezes nós perdemos a oportunidade de falar com elas para apresentar o evangelho. No segundo passo, a importância de copiarmos o nosso mestre em amor, porque ele não vai falar qualquer coisa. Ele vai amar aquela mulher a ponto de usar o tempo que ele tinha ali, aquela ocasião, para apresentar o plano de salvação de Deus para ela. Para que ela pudesse entender o que é verdadeira adoração. Irmãos, as pessoas que você cruza pelo caminho, e talvez pessoas que nos ouçam, e talvez alguns que vão ouvir essa mensagem, talvez não entendam o que é ser um verdadeiro adorador. Por assim dizer, o que na essência é ser um adorador de Deus. Para algumas pessoas, ser adorador é cumprir um ritual.
Qual é o dia? O dia é domingo, de preferência na parte da manhã, e eu vou num lugar e faço alguma coisa e cumpri a minha cota, sou um adorador de Deus. E nós vamos ver que essa mulher tinha essas dúvidas também, porque isso não é verdadeira adoração, isso é religiosidade humana. E religiosidade humana não é o que Deus busca. Nós mesmos podemos algumas vezes fraquejar e entregar a nossa adoração como um ritual, como algo que nós prestamos e depois terminou, vou voltar para a minha vida e cuidar daquilo que me interessa. E isso é adorar a si mesmo, é cuidar dos seus próprios interesses. O Senhor Jesus aqui vai conduzi-la e ele vai começar a falar. Eu não vou falar tanto aqui da pregação dele, tá bom? Ele vai começar a fazer uma analogia com aquela água do poço que estava ali. Meio-dia, calorão, aquela mulher querendo tirar água do poço, e ele vai usar esse tema para apresentar o Evangelho, falando da água viva, que é ele mesmo, aquele que pode nos dar uma nova vida. Nos versos 12 a 15, a gente vai falar do terceiro passo aqui. Porque nota para onde vai a mente dessa mulher. É para onde vai a mente de muitas pessoas. Espera aí. Qual é a sua religião mesmo? Qual é a sua igreja? O que você ensina? É isso que é certo? Porque tem gente que fala de outras coisas. Já deve ter acontecido com vocês. Comigo, muitas vezes nós vamos falar de Cristo, vamos apresentar a Cristo como Salvador, e as pessoas querem falar de doutrinas de uma igreja. Ah, mas a sua igreja crê nisso ou naquilo? E esse tipo de religiosidade é que as pessoas precisam entender que não é o que Deus busca. Nota o que ela vai dizer aqui no verso 12. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Veja, Jacó era um alvo de adoração dela. O judeu traz isso muito forte em si. Os seus patriarcas, que não são alvo de adoração nas Escrituras, eles são instrumentos para que as pessoas adorem a Deus. Aliás, o povo de Israel não é o nosso tema aqui, mas é interessante pensar que o povo de Israel foi chamado por Deus para ser um povo sacerdotal que conduzisse o mundo a adorar a Deus. E eles olharam para dentro de si. Lá em Êxodo 19, 6, não precisa ir lá agora, Deus faz essa proposta para eles. Fala, vocês são chamados para ser um povo particular, meu, sacerdotal. Isso significa, conduzam os outros a uma adoração. E eles falharam nisso. Hoje, nós como igreja somos chamados a ser esse povo que conduz as pessoas a adorarem a Deus. Instrumentos, nada além de instrumentos. Ela vai aqui colocar o foco dela em Jacó, um antepassado. Algumas pessoas têm isso com a tradição da sua família. E é duro ir contra a tradição da família. Talvez alguns possam testemunhar disso. Duro ir contra a tradição da família, que se torna alvo de adoração de alguns. Aquilo que alguém disse, uma pessoa que é admirada, uma ideia da sociedade e tantas coisas que algumas famílias trazem para dentro do seu lar para serem objeto da sua adoração. Até mesmo a carreira dos filhos, tudo isso muitas vezes se torna um objeto de adoração de uma família. No caso dela, ela vai trazer a religião dela e vai começar a falar sobre os patriarcas, os antepassados. No verso 13, a gente vai ler de 13 a 15. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não tenha mais sede, ou não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la.
A mente dos homens, ela pode, homens, mulheres, pode ir para vários lugares. A nossa é assim. A gente falava hoje, né, enquanto conversávamos, sobre como, às vezes, a nossa mente, né, ela tem dificuldade em focar num assunto. Né, falávamos disso, olha aqui o que acontece com essa mulher. Quando Jesus falou de dar uma água para ela diferente, primeiro a mente dela foi na religiosidade. Ah, tu és maior do que Jacó, nosso pai. E aí, quando Jesus falou que ele tinha algo que era diferente daquela água, a mente dela já foi para os problemas materiais dela. Opa, uma água que eu não vou precisar vir mais aqui no poço, eu quero essa água. Vai resolver um problema meu. Isso não é adoração. Quando nós buscamos a Deus para resolver os nossos problemas cotidianos e materiais, nós não estamos com a nossa mente em adoração. E quantas, infelizmente, quantas e quantas pessoas, quantos e quantos lugares estão propondo esse tipo de evangelho? Um evangelho que resolve os problemas dessa vida, os problemas materiais. A mente dela saiu da religiosidade para o materialismo. E nem religiosidade, nem materialismo são verdadeira adoração. Então o Senhor Jesus vai aqui no terceiro passo, não aprovar a religiosidade dela e demonstrar que ela precisava tratar de algo muito mais sério. Para sermos adoradores de Deus em verdade, nós precisamos que alguém trate de um problema nosso, o pecado. Verso 16. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. A gente pensa, por que Jesus falou isso? A gente vai ver que tem 2 propósitos aqui, pelo menos. Um deles é mostrar que ele conhecia a vida dela como um profeta. É o que vem logo no verso 19. Mas tem um ensino para nós também. Para que as pessoas possam adorar a Deus, elas precisam entender que são pecadoras. Isso tem se perdido tantas vezes. As pessoas querem pular essa etapa. Elas querem adorar a Deus sem passar pela etapa de tratarem o seu pecado. Ou de entregarem a Deus a sua vida para que o seu pecado seja tratado. E nós sabemos pelas Escrituras que só o sangue de Jesus Cristo pode tratar o nosso pecado. Porque só o sangue de Jesus Cristo paga o nosso pecado. E a fé nele, a fé no poder que há no seu sangue. Algumas pessoas querem pular essa etapa. Assim, tá bom, a minha vida não está muito legal e eu preciso de Deus. Já ouviram isso? Eu ouço muito esse tipo de construção. A minha vida não está muito legal e eu reconheço que eu preciso de Deus. E eu comecei a ir num determinado lugar e lá tem uma boa música e eu vou lá uma vez a cada 15 dias e eu me sinto bem quando eu vou lá. Eu me sinto bem porque eu entendo que eu preciso adorar a Deus. Então, talvez seja alguém em quem Deus esteja trabalhando e quebrantando já o coração. Mas falta algo, porque entender que é Deus que precisa ser adorado e não qualquer outra coisa é bom, mas é necessário entender que o nosso pecado precisa ser tratado para que nós possamos adorar a Deus com liberdade e em verdade e em espírito. E a gente vai falar disso, porque nós estamos mortos antes da nossa conversão nos pecados e ofensas. Mas precisamos do poder de Deus para adorar a Ele. Então, Cristo vai fazer algo que a nossa pregação deveria fazer. A nossa pregação deveria mostrar aos homens que eles precisam de perdão, que o pecado está ali atrapalhando a nossa adoração. E quando Jesus fala dessa situação da vida dela, ele pega algo que precisava e que demonstrava que ela precisava tratar. Na vida das pessoas existem tantas coisas. Pode ser a ambição hoje de conquistar o mundo. Para algumas pessoas, quando nós falamos de adorar a Deus, adora a Deus,
é necessário tratar o pecado da ambição e do desejo de conquistar o mundo inteiro. E quanto mais o tempo passa, mais pessoas com esse tipo de ambição se apresentam. E não é o nosso chamado para essa vida. Nosso chamado não é conquistar tudo que existe pela frente. É adorar a Deus. E as coisas que Deus coloca na nossa mão, nós deveríamos sempre pensar que são algo que deveria ser útil para adorar a Deus. E se Deus nos dá qualquer coisa, Deus pode ter te dado a capacidade, o dom, o talento de fazer algo, de tocar um instrumento. Então adora a Deus com isso. E não conquista o mundo com isso. E nota como algumas coisas, elas não são nem boas nem ruins. A questão é como usamos. Tocar um instrumento pode servir para alguém conquistar o mundo através de uma banda de rock, ou pode servir para você adorar a Deus. Então, aquilo que Deus tem te dado é responsabilidade sua pensar em como usar e colocar diante dele. Cristo, então, aqui em 3 passos, vai conduzir essa mulher ao quarto. 3 coisas que eu e você podemos copiar. Primeiro, fale com as pessoas. Segundo, ame as pessoas e queira apresentar o evangelho para elas. Terceiro, não deixe de dizer, de alguma maneira, através das escrituras, que elas têm um grave problema na vida delas. O pecado, e que Jesus Cristo trata isso por sua morte na cruz. Mas então a gente chega no ponto aqui da adoração, da verdadeira adoração. O quarto passo, as pessoas precisam entender que Deus busca verdadeiros adoradores. Deus conhece os corações, Ele não busca adoradores que estejam fingindo adorar. Verso 19. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mais uma vez, ela vai tentar trazer o assunto religião de novo para a discussão aqui. Assim, não, peraí, tem um grupo que diz A e outro grupo que diz B. Qual é a resposta certa? E Jesus vai levar ela para o ponto central aqui. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus não vai se esquivar de dar a resposta que ela pediu também. Ah, é lá ou cá? Sim, vocês nem sabem o que estão fazendo. A Bíblia deixou ali, no Antigo Testamento, Jerusalém como lugar de adoração. Mas isso não é o mais importante aqui, Jesus vai dizer. Mas a hora vem, verso 23, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, eu sei que talvez, se não todos, a grande maioria aqui conhece essa verdade, mas é uma verdade que algumas vezes a gente precisa repetir para nós mesmos. Eu preciso. Estamos adorando a Deus em espírito e em verdade, porque são desses adoradores que Deus se agrada e a esses adoradores Deus procura. Como fazemos isso? Se a gente vai falar um pouquinho ainda disso aqui, em mais um texto que não é longo, quando o nosso coração se coloca no lugar de um adorador e nada mais fica no nosso caminho a não ser o alvo da nossa adoração, que é Deus. Nesses 4 passos, e mais uma vez, isso serve para mim e para vocês, a instrução de como nós podemos anunciar o Evangelho e ajudar pessoas a que entendam a necessidade de adorarem a Deus de uma maneira verdadeira. Falando com as pessoas, amando as pessoas a ponto de apresentarmos o Evangelho, mostrando que existe um problema grave a ser tratado na vida de todo homem, como existiu na minha e na de vocês, porque eu falo no passado, porque esse problema na minha vida já foi tratado por graça, pela graça de Deus.
E agora nós temos a liberdade de sermos adoradores. E nem sempre adoramos da maneira correta. Às vezes falhamos, mas nós temos a liberdade de sermos adoradores. Adoradores em espírito e em verdade. E lá em Apocalipse 4, irmãos, eu vou passar com vocês rapidamente por esse texto. É difícil quando a gente vai, talvez outros irmãos tenham essa experiência. Quando a gente está estudando um texto com a nossa igreja, a gente é convidado para pregar em outro, a gente tem vontade de fazer, às vezes, um resumão de tudo, né? Assim, tanta coisa boa que a gente viu e que poderia falar, né? E a gente está estudando Apocalipse lá em Casa Verde. E uma das coisas que a gente aprende, né? A gente falou de profecias hoje aqui, então as coisas vão se encaixando porque Deus faz encaixes que nós nem conseguiríamos imaginar. Uma das coisas que a gente aprende quando a gente estuda Apocalipse é que ele é um livro de adoração. Sabia disso? Ele não é um livro para matar nossa curiosidade. Algumas pessoas tratam assim, né? Assim, dá para me falar o que é mesmo a história lá dos 144 mil? O propósito de Apocalipse não é esse. O propósito de Apocalipse, eu diria em duas coisas, ou talvez em 3 pontos, de uma maneira bem resumidinha. Primeiro, dar esperança para aqueles que sofrem. Se você sofre, está convidado a estudar, porque esse é um livro que te dá esperança, porque ele fala de como as coisas terminam. Já teve a experiência de estar doente e tomar um remédio que você sabe, a gente nunca sabe totalmente, mas que você espera que daqui 30 minutos ele vai tirar a sua dor? Parece que só a hora que você engole ele já melhorou. Algumas vezes, né? Assim, já a tua cabeça já te leva assim. Né? Algumas vezes, Deus trabalha assim conosco. Né? Ele nos dá esse livro para falar de como as coisas terminam. E saber como as coisas terminam deveria te ajudar a saber que a dor vai passar. Que alguma aflição, alguma luta vai passar. Então, o primeiro propósito, e quem sou eu para determinar todos, mas eu vou falar daqueles que eu tenho aprendido. Primeiro, dar esperança a quem sofre. Segundo, estabelecer com muita clareza de que Deus está no controle de tudo. E se você olha ao seu redor e acha que as coisas estão acontecendo, lembre-se que há um trono no céu. E o capítulo 4 e 5 de Apocalipse falam de um trono no céu. Porque esses irmãos aqui, eles viviam uma realidade onde havia um trono na terra e esse trono não era muito legal com eles. Era o trono de um imperador chamado Domiciano, que estava perseguindo e massacrando cristãos. Você acha que você sofre? Os irmãos do ano 95 depois de Cristo sofriam um bocado mais, tá bom? E eles passaram a ter esperança com esse livro, porque eles não entendiam talvez como algumas coisas terminariam. Mas eles também foram ensinados de que se existia o trono de César, o imperador Domiciano na terra, fazendo grandes maldades, havia o trono de Deus no céu, soberanamente garantindo todas as coisas. E terceiro, também ensina que você deve entregar toda a sua adoração a Deus. E a gente vai terminar assim aqui. Primeiro, nos versos 9 e 10 do capítulo 4. Tudo começa com a quem nós estamos adorando de verdade. Isso envolve sua intenção e seu foco. E você deveria adorar a Deus como, nesta visão aqui, nós somos ensinados a. Eu não vou falar aqui, o tempo não permitiria, quem são os animais e os 24 anciãos, e tem coisas que eu nem saberia falar, tá bom? Mas tem uma cena aqui de adoração perfeita. Você quer saber sobre adoração? Vem aqui. Porque você tem o trono de Deus, o Pai, ali presente. O Espírito Santo de Deus está presente numa figura ali de 7 lâmpadas. Você tem 24 anciãos, você tem 4 seres ali. Muitos pensam, eu penso também que são anjos ali, representando anjos. Mas eu quero chamar a atenção para como eles adoram. Verso 9. E quando os animais, esses 4, davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre,
Os 24 anciãos, creio aqui representando os salvos, tá bom? Prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Lembra do que falamos de manhã sobre o Pai representando vontade? Mais uma vez aqui, tá bom? Só para fazer mais um ganchinho. O Pai sentado no trono ali, que ninguém descreve a aparência, no máximo é descrita meio que a cor assim dele, né? Uma cor de fogo, uma coisa que emana do trono ali, que vai lembrar a cor de fogo, tá bom? Mas eles vão adorar a Deus entregando tudo. E essa figura aqui de lançar as coroas aos pés do trono é belíssima. E eu queria deixar esse primeiro pensamento final com vocês aqui. Quando adorar a Deus, entregue tudo. Afinal, não há mais ninguém para adorar. Então não reserve mais nada para ninguém. Entrega tudo. Adora a Deus com todo o seu ser. Cada culto, cada oportunidade, cada cântico. Não reserva nada, não guarda nada, entrega tudo, porque não há mais ninguém que possa ser adorado. Mas eles vão adorar a Deus entregando qualquer honra que eles poderiam receber. Essa coroa aqui representa isso. Representa qualquer honra que nós, instrumentos de Deus, homens salvos, podemos ter. E o que nós fazemos, nós entregamos tudo a Deus, porque Ele é digno de toda adoração. E tudo que nós temos é por Ele, tudo é dele, por Ele e para Ele. A cena final aqui, ela é uma continuação no capítulo 5. E, mais uma vez, eu não vou ler o capítulo 5 inteiro, eu vou terminar aqui com 3 versos do capítulo 5, porque a cena do capítulo 4, falta alguém lá. Mais uma vez, você tem o trono, onde está Deus o Pai, você tem o Espírito Santo de Deus ali representado, você tem os anjos, você tem os salvos, falta alguém nessa cena. Quem falta? Falta Cristo. O alvo da nossa adoração junto ao Pai. E no capítulo 5 ele surge ali. Ele surge digno de abrir um livro que ninguém mais era digno de abrir. Esse livro representa a vontade soberana de Deus sobre a história da humanidade. Representa tudo o que acontece controlado pela destra da vontade do Pai e da sua vontade. E Cristo é quem revela isso para nós. Mais uma vez, uma pequena ligação com a nossa meditação da manhã. É o Pai que controla todas as coisas pela sua vontade, mas é o Filho quem pega esse livro e revela para nós. Porque ele é a revelação de Deus para nós. E quando ele faz isso, porque ele é digno, só ele devemos ouvir através da sua palavra. Então, mais uma vez, vem uma adoração aqui extraordinária. O maior dos cultos, aquele que é o nosso alvo. Verso 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então essa adoração aqui diante de Cristo, ela é apresentada também com as orações. Quando nós oramos, nós estamos adorando a Deus. Nós estamos adorando ao Pai e a Cristo, porque é em nome dele que nós oramos. Verso 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Ele é digno de revelar para nós toda a vontade do Pai.
revelar para nós que todas as coisas estão sob controle do Pai. E por isso nós podemos descansar, porque está absolutamente tudo sob controle soberano de Deus. Agora, o que vai ser dito aqui é uma pregação do Evangelho. E talvez para aqueles que nos ouçam, que ainda não fizeram uma decisão, tem algo aqui a ser percebido. Por que Jesus Cristo é o alvo da nossa adoração? E por que ninguém mais? O verso 9 responde: porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. O Senhor Jesus é digno de toda adoração porque ele foi morto. E ele salvou pessoas de todos os lugares, inclusive aquela mulher samaritana. Se você ler a história lá de João 4, ela foi salva. Ela foi salva e tem coisas que a nossa mente tem dificuldade de entender. Pela pregação do homem Jesus, porque o homem Jesus estava ali fazendo aquilo que eu e você podemos fazer, copiando o nosso mestre, apresentando o evangelho, falando com as pessoas, amando as pessoas, apontando o pecado e apontando um caminho de adoração. Ela foi salva pela pregação do homem Jesus por causa do Deus, Senhor Jesus, que morreu na cruz para salvá-la também. E ele é digno de adoração porque foi morto e com o sangue dele nos comprou. Você se ofende por pensar que você foi comprado? Nenhum verdadeiro salvo se ofende com essa expressão. Muito pelo contrário, nós somos gratos. Se nós entendemos como estávamos perdidos, nós somos gratos pela expressão de que ele nos comprou para que nós pudéssemos ser parte da família de Deus, povo de Deus, filhos de Deus. Agora, ele não nos comprou, isso faz parte da graça de Deus. Ele não nos comprou apenas nos tirando da condenação do inferno. Algumas pessoas, talvez, elas esperem de Deus apenas serem livres do inferno. Mas Deus tem uma proposta melhor, isso é pouco, porque a graça de Deus nos propõe algo que vai além de nos salvar do inferno. Vai ao ponto de nos levar à eternidade com Ele. E nos fazer, olha o que o verso 10 diz, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, ou como alguns até gostam de traduzir, um reino de sacerdotes. E reinaremos sobre a terra. Nós temos um papel, irmãos. E aqui eu termino onde comecei para entregar a palavra hoje. Todo homem é um adorador. Ou vai adorar a Deus, ou vai adorar algo que não deveria ser adorado. O chamado para nós, o chamado de Deus é que nós sejamos adoradores de Deus. E como um reino de sacerdotes, ou como reis e sacerdotes, como está escrito aqui, que nós assumamos a responsabilidade de, como instrumentos de Deus, prestarmos adoração a Deus e conduzirmos como instrumentos de Deus outras pessoas a entenderem pelo poder de Deus que devem adorar a Deus também. Amém? Deus abençoe sua palavra. Obrigado, irmãos, pelo convite de estar com vocês, tá bom? Passo, Pastor Valdir.